Fim de jogo na Arena, Grêmio 1, Londrina 0. Um joguinho mais do mesmo, né? É mais ou menos aquilo que a gente tem visto nos últimos jogos do Grêmio. Uma atuação ruim, sofrível, um desempenho fraco, mas uma vitória, né? A gente até está invicto a 9 rodadas, talvez, algo perto disso, acho que 9. Mas muitos empates frustrantes nesse caminho aí e algumas vitórias também que nos deixaram incrivelmente assustados, né? Vitórias como hoje, que por um detalhe aqui ou ali não foram empate, assim como empates que por detalhes aqui ou ali também não acabaram virando derrota. É por isso que o resultado, o desempenho assusta tanto, né? Hoje eu tuitei alguma coisa sobre o jogo de hoje, né? Sobre a atuação mais do mesmo do Grêmio, aquela mesma novela do desempenho preocupante e tal. E alguém me respondeu, tá, mas vem cá, a ideia não era ganhar de 0-0, como der, e vamos que vamos, e subir de qualquer jeito, depois a gente vê. Claro que a ideia é essa. Eu assino agora ganhar todos os jogos que faltam por 1-0 chorado, sem merecimento, com o VAR nos salvando, como hoje, com bola na trave do adversário, como hoje, né? Enfim, com sustos, mas ganhando. Óbvio que eu assino, só que a gente não tem esse poder da assinatura. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos jogos. E é o que eu sempre digo, né, cara? Esse debate que, na verdade, é um debate que não existe. É melhor resultado ou desempenho? É óbvio que o melhor é resultado, mas tanto é melhor resultado que um desempenho ruim, uma atuação ruim, te preocupa em relação aos próximos resultados. Sim, o resultado é o principal. Só que se o teu desempenho hoje foi ruim, mesmo ganhando, tu já está pensando nos próximos resultados. Será que próximo jogo a gente ganha do Bahia, lá na Bahia? Jogando essa bolinha? Então esse é o ponto. Sempre é sobre resultado. Só que o desempenho dá bons indícios de quais resultados tu vai colher daqui para frente, né? E os desempenhos, né, as atuações do Grêmio não dão muita confiança de que a gente vai ganhar o próximo jogo ou muitos jogos seguidos e, enfim, conseguir gozar de alguma tranquilidade. E, sinceramente, com essa bolinha do Grêmio aí, sofrível de sempre, quanto, cara, Londrina. Olha os jogadores do Londrina, cara. Tinha uma meia dúzia ali que jogou no futebol gaúcho, no Brasil de Pelotas, sei lá, no Ipiranga, no Grêmio e no Inter, em 1512 a.C., os caras jogaram, o Simon tava lá, né? Enfim, cara, e o Grêmio jogando uma bola para empatar. No final do jogo, o nosso centroavante, o Diego Souza, tinha uma falta que ele mesmo cavou ali perto do escanteio ali. Nosso centroavante estava ali do ladinho do cobrador, fazendo jogadinha de receber a bola, dar as costas para o marcador para matar tempo junto à linha lateral, perto da linha de fundo ali também, perto da bandeirinha de escanteio talvez. Cara, sabe? Era isso que a gente estava fazendo, matando um tempo desesperadamente contra o Londrina nos acréscimos em casa. E com esse futebolzinho, como eu estava dizendo, assim, tô me repetindo, né? Como o Grêmio é mais do mesmo, eu acabo sendo um pouco também, né? Tudo tá nas mãos da janela. Tudo tá nas mãos da janela. O Lucas Leiva já veio, ótimo. Se vier um meia razoável, se vier mais um atacante razoável que eu digo para ser titular absoluto, né? Mas qualquer jogador razoável nesse time é meio que titular absoluto. Se vier talvez um lateral direito, um meia, um atacante, sabe? Se eles conseguirem dar uma recheada muito além de Lucas Leiva nesse time e a gente continuar sangrando desse jeito, né? Ficando ali em quarto, daqui a pouco cai para quinto e o Sport na nossa cola e os outros 3 lá da frente disparando. Se a coisa continuar nessa toada, cara, tipo assim, nos primeiros 5 jogos do segundo turno, já com esses reforços em campo, espera-se, né? Eu acho que o Roger baila. Porque se vierem esses reforços razoavelmente bons, cara, aí tem que... Tipo assim,
Eu, que sempre disse que o maior problema não é o Roger, assim como não era... O Mancini talvez era um pouco, mas mesmo assim ele não era o maior, ele era um grande problema. O Filipão não era o maior problema, o Renato não era o maior problema, nem o Thiago Nunes talvez fosse o maior problema, foi até campeão gaúcho e tudo mais. Apesar de eu dizer tudo isso, tem uma hora que também cai na conta dos caras, né? E tá caindo na do Roger. Acabei de falar desse time do Londrina, né? O Adilson Batista lá, o treinador, o nosso ex-capitão, tá tirando leite de pedra com esse time. Não é possível que, por mais horroroso que seja o nosso elenco, e ele o Roger não consiga montar um time para se impor minimamente contra o Londrina em casa, cara. Sabe? Toca 2-0, 3-0. No final do jogo tem aquela falta, o Diego Souza vai para a área tentar fazer mais um. Tá todo mundo tranquilo. Não, sabe? São 38 batalhinhas dos aflitinhos. Pelo amor de Deus, aí também eu já acho que, né, o Roger, com esses reforços, já que não caiu até agora, com esses reforços, ele tem que mostrar mais urgentemente, porque senão, olha, nós vamos ficar nesse limbo aí que ou vai ou não vai, e vai ser um Deus nos acuda até o final. Sobre os jogadores em si, assim, eu não vou me aprofundar, né? Acho que o Biel foi esforçado, o Biel... Ele é ruim, né? Mas ele é um cara que eu acho que até acrescento, até entendo a titularidade dele frente ao elenco que a gente tem. Um cara que fez o gol hoje, que salvou o resultado. Ele tem alguns lapsos interessantes, apesar de muitas vezes também não agradar demais. Mas, cara, o Biel é um cara que, se for, todo mundo me irritasse como o Biel, talvez o Grêmio estivesse em terceiro agora com alguma margem, sabe? Porque a Série B é muito fraca. Pra Série B, o Biel é um cara ok, né? Então eu fico feliz que ele tenha feito o gol, talvez tenha, né, a famosa zica que ela tenha saído, dado uma tranquilidade para de repente ele desencantar um pouquinho mais. Mas como eu disse, eu não vou entrar em grandes individualidades, eu vou citar, acho que um ou outro, principalmente destaque negativo, o Janderson, cara. O Janderson é inacreditável, cara. Eu sei que ele faz uma correria, que ele não sei o quê, de repente a gente tem um time muito morto, muito parado, muito, né, pesado, e às vezes o Roger, talvez, eu quero entender que o Roger use o Janderson como esse desafogo, essa energia, que alguém tem que ter uma energia nesse time, sabe? Talvez seja meio que isso, mas cara, ele erra todos os lances. E sabe o que é mais incrível do Janderson? Sim, eu sei, tem alguém aí vendo o vídeo pensando, tá, mas vai botar quem, né? O Elias, que tropeça na bola, hoje até entrou bem, deu um bom chute a gol, mas vai botar quem? Quem é que tem mais para botar? O Elias e enfim, tem Ferreirinha e Guilherme, esse para de repente serem opções, assim, mas hoje realmente a coisa não tem grandes opções, né? O Campaz meio improvisado ali não flui. Então, até entendo assim o Janderson, só que sabe o que é o mais incrível do Janderson? Que eu tava vendo hoje, em algum lugar eu vi alguém falar disso. Para a direção do Grêmio, o Janderson custa 15 milhões de reais. É isso que a direção do Grêmio acha que o Janderson custa. O Janderson, só para a gente contextualizar aqui, na minha opinião, ele é talvez o titular mais contestável desse time do Roger. Pega o time que entrou em campo hoje. Tirando o Gabriel, que eu já vou falar dele também, né, o goleiro, que é reserva, mas é uma lesão ali e tal. Mas o resto do time, até assim Bruno Alves, que também é reserva e tal, todos os caras que entraram em campo, os 10 da linha, para quem é o titular mais contestável desse time que o Roger montou? Na minha opinião é o Janderson. Ou seja, o Janderson é o cara mais contestado de um dos piores times do Grêmio da história. E ele custa 15 milhões de reais para o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio na época até disse que veio sem custos, mas é uma falácia, para não dizer uma mentira. O Grêmio, para vir o Janderson, perdoou do Corinthians 500 mil euros devidos da venda do Luan. Do Luan. 500 mil euros dá aproximadamente 3 milhões de reais por 20% do Janderson. O Grêmio adquiriu 20% do Janderson para fazer o negócio, perdoando 500 mil euros da dívida do Corinthians pelo Luan. Ou seja, se 20% vale 3 milhões,
o Grêmio fez um negócio em que concordou que o Janderson valia 15 milhões de reais. Assim, é um amadorismo em tantos níveis que chega a ser até um pouco difícil de falar. Mas enfim, deixa eu ver, eu anotei umas coisas aqui para falar. Não sei se eu vou falar tudo, porque eu anotei muita coisa, né? Outro amadorismo, né? Vila Sante. A gente falou quando ele saiu para a seleção paraguaia que ele estava pendurado e não cavou um amarelinho, pois hoje ele recebeu e não pega simplesmente o Bahia em Salvador, né? São esses níveis de amadorismo que o Grêmio consegue administrar. O Biel também não joga, tomou amarelo comemorando com a torcida. Aí eu já acho que é mais culpa da regra do que do Biel. Eu acho patética essa regra aí de comemorar com a torcida e tomar amarelo. Mas também tem um lado que, beleza, a regra é patética. Em sabendo dela, né, sabedor dela, o Biel poderia ter evitado, porque é um jogo muito importante contra o Bahia, lá em Salvador, Biel e Vila Sante fora por cartões amarelos. Então são coisas, assim, do Grêmio, sabe, cara, que, tipo assim, não dá pra deixar passar, sabe? Tem que ter um mínimo de profissionalismo nas pequenas coisas, nos detalhes, né? Se bem que as grandes muitas vezes não estão bem administradas, que dirá as pequenas. Que mais que eu anotei? E aí, claro, é impossível não falar do Gabriel Grando, né? Que tá muito mal. Hoje ele fez uma partida tenebrosa. Ele parece que ele é ruim com os pés, né? Mas hoje ele parece que era ruim com os pés e com as mãos. Até brinquei no meu Twitter, ele é um bom goleiro, só é um pouco ruim com os pés e com as mãos, né? Porque foi o que pareceu hoje, foi tenebroso, assim, inseguro, afobado, atabalhoado, numas intervenções estranhas, assim, sabe? Tentou entregar o jogo umas 2, 3 vezes, numa delas, inclusive, sai o gol, que por sorte é anulado pelo VAR, né? Numa bola que raspa na mão do zagueiro, mas essa mão não tem nada a ver com a falha do Gabriel, foi uma falha aleatória, né? Essa mão por acaso bateu ali, não ia interferir em nada se não tivesse batido e seria gol dos caras, uma tragédia, né? E aí eu fico pensando, né? Esse Adriel, que falam tão bem dele na base ali, que era o nosso reserva hoje, é o terceiro goleiro. Cara, se o Grêmio tem esperança que esse guri é bom, acho que a chance de dar uns jogos para ele agora. Vamos ver então se é bom. Sabe? Porque o Gabriel não está mentalmente pronto. É uma preservação até mesmo a ele, né? Preserva o Grêmio e preserva o guri. O Gabriel não tá, sabe? E eu acho que ele tem que começar a jogar fora de casa, talvez até ser emprestado, né? Eu já não acho o Breno grande coisa, sinceramente. O Breno não me passa a maior segurança do mundo. Eu não sei se esses guris aí são ruins, que podem ser goleiros ruins, ou se eles só estão oscilando pela questão da idade, né, da insegurança, de um turbilhão que é o Grêmio neste momento, é verdade. Então eu não tenho essa certeza, mas o Breno, pelo menos está melhor, assim, um pouco mais firme, sabe? O Gabriel, cara, eu repassaria ele, emprestaria ele e tentaria dar umas chances pro Adriel neste momento em que o Breno está se recuperando, porque dizem maravilhas desse Adriel. Então, poxa, vamos ver, vamos dar uma seguradinha no Gabriel, né? O goleiro, a questão psicológica é muito importante. Eu faria esse movimento. O que eu notei mais aqui? Bom, cara, assim, o Denis Abraão falou, né? O Roger falou também. Eu não vou me aprofundar nas entrevistas deles, mas para resumir aqui a ópera de Denis Abraão, ele fala que é muito engraçado ver ele falando da torcida, né? Ele não chegou hoje a cobrar alguma coisa da torcida, mas algum repórter ali deu uma brecha, ele fala encantado com a torcida do Vasco e do Cruzeiro, que para mim soa como um tom de letrinha, né? Se tivéssemos esse ambiente aqui na arena poderia ser diferente. Cara, essa é uma das coisas mais irritantes da minha história de gremista, tu ver um cara como o Denis Abraão, o rebaixador do Grêmio, o que vira o ano de uma forma patética conduzindo o Grêmio no ano do rebaixamento, querer dar uma letrinha, ainda que sutil, ao torcedor do Grêmio, que talvez seja o único alicerce do clube que fez sua parte durante tanto tempo, enquanto ninguém fazia no resto do clube, sabe? Isso me irrita num grau, que eu até fiquei pensando assim, numa analogia para falar que isso, quando eu ouço esse tipo de coisa, e não me veio uma muito boa, assim, mas eu vou falar das ruins mesmo, tipo assim, imagina, sem questão política aqui, tá? Mas imagina, tipo assim, um grupo de petistas,
né? Um clube de futebol de petistas, e o Bolsonaro é o vice-presidente de futebol e convoca a galera, vamos lá, gente, vocês não estão participando, é claro, velho, enquanto tu estiver aí nós não vamos. Ou vice-versa, um grupo de bolsonaristas e tal, Lula, né, como vice-presidente de futebol pedindo, gente, por que vocês não vêm aos jogos? Cara, porque tu tá aí, cara, sabe? É tipo assim, o Denis Abraão é uma das causas, tipo assim, como se ele fosse um, perdão da, não, eu ia fazer um exemplo, tá, eu vou fazer, mas como se ele fosse um nazista num clube de judeus, assim, cara, por que vocês não vêm? Cara, porque enquanto tu estiver aí, nós não vamos, sabe? Eu sei que esse é um exemplo pesado, mas assim, é só para tentar, eu gosto do exagero, como eu sempre digo, o exagero é uma lupa, para às vezes tentar ver o que é óbvio e a pessoa não tá vendo. Denis Abraão, você é um repelente de torcedor, por tudo que a tua gestão do ano passado representa, por tudo que ela confirmou ser no começo desse ano, com a manutenção do Mancini, com as contratações estapafúrdias, né, com as declarações irritantes. Aí este cara, que é uma das causas pelas quais o torcedor não vai pelo desempenho do time, não vai porque não confia no Romildo, não confia nos jogadores, porque o ingresso é caro, porque o horário é esdrúxulo, porque estava chovendo, porque a Arena Porto Alegrense tem 1000 questões que também repelem o torcedor, né? Desde questão de trânsito na volta, de preços, de tudo que tu pode imaginar. Então é óbvio que tem 1000 fatores, mas o Denis Abraão é um deles. O Denis Abraão é um deles. Então assim, ouvir o Lucas Leiva, vamos supor, falando, puxa, por que será que não tem muito torcedor? Eu queria que tivesse mais. Se o Lucas falasse isso, até entenderia. Ah, Lucas, é uma longa história, eu pensaria, né? Agora o Denis falar isso, cara, tu é um dos motivos de estar falando isso, chega a ser surreal, sabe? E aí, o Maurício Saraiva, eu tava ouvindo o rádio voltando para casa, eu tava na Arena, né, hoje, eu fui em todos os jogos da Série B, eu sou esses doentes que vão, e apesar disso eu entendo totalmente os torcedores que estão sem esse ânimo de ir, mas eu tava lá, e na volta, ouvindo a rádio, o Saraiva, Maurício Saraiva, falou que até assim, ele tem uma razão, tá? Mas eu discordo. Ele falou assim que, tipo, cara, tem muito torcedor aí pedindo a saída do Roger e do próprio Denis e tal, mas por quê? Não dá pra tirar os caras assim no G4, terceira rodada seguida no G4, sem contexto. Ele falou sem contexto. Eu discordo, cara. Eu discordo. O contexto é que a torcida não suporta essa galera. Até o Roger, beleza, eu acho que o treinador exige um pouquinho mais de contexto. Pra ser bem sincero, tipo, tá, ganhou, aí empata fora, aí não sei o quê. Por mais que o desempenho seja ruim, eu entendo que o Roger pra cair tem que perder uma, empatar outra, sair do G4, alguma coisa, né, mais assim, né, acho que já teve até momentos mais propícios para ele ter caído do que agora, e beleza, vamos lá, o Roger que mostre mais alguma coisa depois de receber reforços. Agora o Denis, cara, o contexto tá aí, ele é um repelente de torcida, ninguém aguenta o cara, sabe? O Grêmio precisa contratar na janela de julho, e o departamento de futebol tá nas mãos dele, que é incompetente pro cargo. Então esse contexto para mim já é suficiente. Inclusive o Romildo, que no meu conceito está abaixo do nível do mar, subiria alguns pontinhos se tirasse o Denis sem precisar de uma grande crise, porque o Romildo assim, né, ele é inerte, ele só age sob uma pressão assim, sabe? Não é nem por pressão, ele só age sob uma hecatombe, né? Se ele tirasse o Denis sem um grande contexto de crise, poxa, subiria alguns conceitinhos no meu ponto, subiria alguns pontinhos no meu conceito. Sabe? Mas não vai acontecer, óbvio, a gente conhece o Romildo, não tem a mínima chance. Agora, que a saída dele, sem contexto nenhum, Denis, né, do departamento de futebol inteiro, melhor dizendo, que a saída deles, a renovação deles, a oxigenação desse departamento seria benéfico ao clube, independentemente do contexto, tanto na prática, né, pelo futebol, porque são incompetentes, quanto pelo clima, com a torcida e tudo mais, eu não tenho dúvidas disso. Já tá gigante esse vídeo. Eu tinha falado mais alguma coisa. Cara, eu não sei o que eu anotei aqui. Eu anotei um monte de coisa, nem entendo as minhas anotações, mas em resumo é isso, né, minha gente? Vai ser isso até o fim. Vão ser esses caras, pelo visto, até o fim, né? Porque realmente não tem contexto e a gente não espera nenhuma hecatombe para que algo aconteça. Então, a tendência é essa, que a gente fique em terceiro, quarto, quinto, sexto, por aí, neste bolo,
onde tudo pode acontecer. Feito, era mais ou menos isso. Falou. Abraço.